Outro assunto de destaque desse final de semana foi o pronunciamento do presidente Lula ontem à noite, onde ele fez aí um balanço de 1 ano e meio de gestão, disse que agora o Brasil voltou à civilização, falou que o Brasil conseguiu derrotar a tentativa de golpe, não citou o nome do inelegível Bolsonaro, mas remeteu lá o 8 de janeiro. Tem trechos, Dri, para a gente assistir? Não tinha separado, mas podemos pegar agora. Eu consigo, acho que aqui eu já te mando. E ele fez, então, esse balanço da volta dos programas, as políticas públicas que voltaram, farmácia popular, falou do crescimento econômico, que eles tiveram que garantir recursos antes mesmo de tomar posse, e que no ano passado tivemos crescimento de 4%, e fez um aceno aí para o mercado financeiro, dizendo que não abrirá, o presidente Lula disse, não abrirei mão da responsabilidade fiscal. E o pronunciamento tem sido muito elogiado, foi o 4º pronunciamento em rede nacional do presidente Lula, onde ele fez esse balanço, disse também que vai ter redução de imposto na cesta básica, falou da reforma tributária, inclusive que a carne vai ter menos imposto, e muita gente chamou a atenção que não teve nenhum panelaço, né, Glauco? Tudo tranquilo durante o pronunciamento do presidente Lula. A Kênia aqui está dizendo, não ouvi nenhuma manifestação durante o pronunciamento. Foi muita gente falando sobre isso e muitos elogios dizendo que o Lula tem que fazer mais isso, né? Que ele é o maior comunicador do seu próprio governo, é ele mesmo. O que você acha, Glauco? O que você achou do pronunciamento? Até concordo, justamente porque com essa observação dele que ele deve fazer mais isso, e ele tem feito mais isso, né? Teve aquela semana onde ele fez uma série de entrevistas para emissoras de rádio, e é interessante a escolha, né, de rádio, porque, primeiro, permite que ele tenha essa comunicação direta mesmo, né? Entrevistas em TV, elas sempre são gravadas, em geral editadas, então, mesmo que você peça para ir na íntegra, não vai, e ali você tem quando é ao vivo, né, a gente sabe que é diferente. Então, ele conseguiu, inclusive, pautar a mídia, conseguiu pautar a questão dos juros, depois a mídia veio para cima, mas as pesquisas mostraram que a população concorda, né, com as críticas do presidente Lula, a questão da taxa de juros, é o comportamento do presidente do Banco Central. Depois ele recuou, porque meio assim, eu já consegui o que eu queria, eu pautei o assunto, pautei o tema, e aí agora vamos conversar, né? Vamos conversar com o mercado. E é sempre isso, né? Infelizmente, no Brasil, onde mesmo você tendo um governo de centro-esquerda, você vai ter ali, e isso talvez seja sempre assim, porque o sistema brasileiro é feito para ser desse jeito, né? A gente falando em questão de democracias, né? A estrutura política do Brasil favorece, na verdade, a eleição de parlamentares de direita e de centro-direita, e prejudica os de esquerda, então sempre vai ter esse problema do Congresso Nacional, né? Não ser alinhado com o presidente, ainda mais depois que nós tivemos aí as gestões de Eduardo Cunha e Arthur Lira, e que o governo anterior acabou entregando praticamente a chave do cofre para o legislativo. Então, quer dizer, é um legislativo mais poderoso. E ainda existem as pressões aí do chamado mercado financeiro, que a gente pode xingar, ignorar, mas a gente também não pode desprezar as possibilidades de sabotagem que esse setor tem em relação a qualquer governo. Então, o governo Lula é sempre isso, né? É um equilibrar de pratos o tempo todo. Você tem que ficar ali tentando forçar um pouquinho mais do lado social, mas não pode também causar ira desses setores econômicos financeiros, né? Então, quer dizer, ainda mais, né, a gente tem que lembrar também que outro contexto que parece que veio para ficar no cenário político, que é a extrema-direita, que não conseguiu se mobilizar ontem para fazer qualquer tipo de manifestação, o que é um sinal de que também discurso do ódio, odiar cansa, né, gente? Odiar cansa, tira energia das pessoas, entendeu? Então, talvez tenha chegado o momento que muitos desses adeptos do bolsonarismo olham e falam, tá bom, mas não está tão ruim assim a situação, já começa a ter outro tipo de reflexão,
né? Tem um cansaço de uma parte do bolsonarismo, porque mobilização o tempo todo cansa, mobilização pelo ódio cansa mais ainda. Aí eu mandei 2 trechos aí para colocar aqui para... Voltou a ter aumento acima da inflação e quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2.700.000 empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. Reforçamos o SUS. A farmácia popular está de volta e agora com novos remédios de graça. O Mais Médico praticamente dobrou, com 25 mil médicos atendendo em todo o país. Aumentamos o número de vagas nas creches, ampliamos os recursos para as universidades e estamos abrindo 100 novos institutos federais. Lançamos o Pé de Meia, uma poupança para dar às famílias a certeza de que seus filhos não serão obrigados a abandonar a escola para trabalhar. Já garantimos 1 milhão de novas vagas no ensino em tempo integral, para dar aos pais e às mães a tranquilidade de saberem que seus filhos passam o dia em segurança na escola. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduzimos em 52% o desmatamento da Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou com a civilização. Tem mais um trecho, né, Dri? Esse trecho é muito legal porque ele faz um balanço das ações do governo, principalmente em relação à vida do povo trabalhador. E já tem muito o que mostrar. Nós estamos com 1 ano e meio de governo, gente. Sendo que passou por um golpe, uma tentativa de golpe no começo do governo. Teve que se rearrumar enfrentando um Congresso inóspito, um presidente do Congresso que quer criar todas as condições para dificultar a vida do Lula. Então, tem muito já que está sendo entregue. Ele falou aí do farmácia popular, do Mais Médicos, do Pé de Meia, e falou de uma coisa que está se dando pouca atenção ainda, eu quero começar a chamar atenção. Escola de tempo integral. Já são 1 milhão de alunos em escola de tempo integral. Eu estava conversando com pessoas dizendo na Bahia, o Jerônimo está botando para quebrar na escola de tempo integral. Então, governos do Nordeste estão priorizando a escola de tempo integral. Quem sabe aquele sonho do velho Brisa se realize nesse 3º mandato e 4º, quem sabe, do Lula. O Brasil tem uma política de escola, porque é com isso que a gente vai derrotar o fascismo das escolas cívico-militares. Tem mais um trecho, né, Dri? E todo pai sabe a dificuldade que é cuidar de uma família. Garantir que os filhos tenham uma boa alimentação, saúde, educação, segurança e um futuro melhor. Para mim, governar é cuidar de milhões de famílias. É o que eu venho fazendo desde o início do meu governo. Hoje, o que falta ao mundo é paz, solidariedade e humanismo. Estamos prontos para dar o exemplo de que aqui no Brasil, a inclusão social, a fraternidade, o respeito e o amor são capazes de vencer o ódio. Bom, e ele também, ele não citou, eu achei legal que ele não citou nenhuma vez, né, o Bolsonaro, nada mais, falou dessa questão do ódio, né, a volta da paz, e também falou da Aliança Global contra a Fome no G20, o Brasil está na presidência do G20 nesse ano, em novembro vai receber todos os chefes de Estado para sediar a cúpula do G20, e disse, né, como o Brasil voltou ao mundo, né, e o mundo se voltou para o Brasil, ele usou essa expressão, e falou também da proposta que o Brasil está encabeçando no G20, que é de taxar os super ricos. Eu separei mais um trecho, já que o pessoal está gostando. O Lula merece, né, Dri? Deixa eu baixar Separei aqui. mais um sobre responsabilidade fiscal, que é uma questão que dá muita polêmica. Eu separei esse trecho também. E às vezes é melhor ver o Lulão falando do que ficar falando do inelegível, né? Exato, né?
embora é só falar do inelegível que a audiência aqui cresce, né? O pessoal reclama, mas olha aí, vamos ver mais então um trecho sobre a responsabilidade fiscal, que é assim, né, uma tara da mídia neoliberal, né? Essa questão da responsabilidade fiscal. Vamos ver. E meus amigos, queremos um Brasil que cresça para todas as famílias brasileiras. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É esta responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Depois de anos de estagnação, a indústria brasileira está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Com investimentos REC na indústria automobilística, de siderurgia, de alimentos e celulose. Isso significa mais empregos, salários e oportunidades para o nosso povo. Já temos uma das matrizes de energia mais limpas do mundo. Demos início à transição energética, ampliando os investimentos em biocombustíveis, hidrogênio verde e geração de energia solar, eólica e de biomassa. Seremos uma potência mundial em geração de energia renovável e no enfrentamento à crise climática. Abrimos 163 novos mercados internacionais para nossos produtos. Nossas exportações bateram recordes. É isso aí. Glauco, o que você achou do pronunciamento? Então, tem um balanço interessante, eu acho que dá para elencar mesmo ações que foram realizadas pelo governo, né? Se a gente fosse pegar a gestão anterior, nesse mesmo período, não ia ter quase nada, né? Ia ter polêmica da Damares, polêmica do Ernesto Araújo, e essa questão do G20 é bem importante, porque, de fato, traz o Brasil ainda mais para o centro do palco mundial, porque agora o Brasil tem um poder de pauta na presidência do G20. Então, quando coloca essa questão da taxação dos super ricos, é algo que não só é importante em si, né, porque pode significar um ganho interessante, principalmente se for direcionado para os países mais pobres, mas também ajuda a pautar essa discussão dentro do Brasil, né? Quer dizer, é algo que a mídia corporativa é muito refratária a qualquer tipo de tributação sobre renda e patrimônio das classes mais ricas do país, mas se você consegue aprovação, se você consegue negociar, colocar isso como pauta lá fora, é porque você também já está facilitando o terreno aqui dentro, mesmo com esse Congresso Nacional, como você falou, Renato, inóspito que a gente tem, mas eu acho importante isso, né? Você já começa a preparar o terreno aqui para fazer, porque vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, né? Quando o Lula reafirma essa questão da responsabilidade fiscal, também é necessário que aumente as receitas. Com a economia crescendo, óbvio que a arrecadação de impostos também cresce naturalmente, mas o Brasil tem um déficit em relação a um déficit social muito grande, né? Histórico, e vai precisar de muito investimento, e esse investimento só vai vir, não vai vir com corte de despesa, até porque você pode cortar despesa, tem uma margem, mas a margem é pequena, vai ter que vir com ampliação da receita, e quem não paga, né, o tributo sobre renda, sobre patrimônio, hoje, ou paga muito pouco quando comparado aos outros países, vai ter que pagar, uma hora vai ter que começar a pagar. Então, acho que isso daí é um jogo interessante, porque traz essa discussão para o cenário internacional, mas também ajuda aqui dentro. Aliás, ontem estreou aqui na Fórum uma série de documental sobre o G20, por dentro do G20, em parceria com o Tecnopolítica e a Fundação Boll. Todo domingo, às 20 horas, um episódio novo, e ontem foi ao ar o primeiro da série, então assistam aqui no canal para entender o que é esse G20, né, que o Brasil está na presidência neste ano. Assistam, tá aqui, eu vou colocar o link
na descrição do vídeo. Vou agradecer o superchat do Vando Lemos, que diz: Lula é imbatível na comunicação. Se eu pudesse dar um conselho ao presidente, diria para falar um pouco menos da dona Lindu. Quando repete muito a mesma coisa, começa a ficar cansativo. Economia doméstica não é que economia de Estado, e Lula sabe disso. Não é, né? Economia de Estado, e Lula sabe disso. Muito obrigada pelo superchat, Vando. Acho que ele faz essa referência para, né, ali humanizar, né, tentar tornar ali mais próximo das pessoas esse tema aí da economia, né?